JP, o seu Jornal Pontual. No domingo, eu já estava andando com o Rogério Troncoso, visitando as cidades aqui da região para fazer o deputado. Andando 2 anos. Ele foi eleito deputado, ele tinha que pensar em ser deputado reeleito, ou deputado federal, ou senador. Agora, voltar, ou seja, acho que foi um erro. Então, nós podíamos estar crescendo todas as cidades, desenvolvendo, mas esse fato, dessa questão de achar que aqui é o nosso lugar de disputa, isso foi ruim para a cidade, para todos nós. Agora, eu tenho feito a minha parte, eu não tenho sido obstáculo. Quando eu vejo que as coisas não estão no ponto, eu tenho me refluído, e muito. Agora, o sonho era grande. Falar que eu não sonho em voltar para o político, sonho sim, tem vontade, tem. Agora, tudo no momento. Hoje a situação me colocou num ponto onde eu tenho uma responsabilidade muito grande com áreas que eu atuo, que eu acho difícil hoje, nesse momento, pensar em política. O senhor falou que as atribuições têm que ser dadas a quem detém mandato, ou quem tem mandato, porque o senhor está afastado. Mas nos bastidores, a atuação do senhor é sempre muito forte. Tímida, né? Eu digo tímida. Não, me permita. É muito forte até no sentido de fazer sucessores. No caso, o senhor conseguiu fazer a eleição do professor Cleomar. O seu apoio foi decisivo e definitivo para que ele conseguisse se eleger. Então, diante disso, após a era pós-Cleomar, que foi... Cleomar perdeu para quem? Para equívocos de gestão, ou o senhor acha que o senhor fez uma aposta errada? Quando eu saí da prefeitura, ou seja, eu fui tão bombardeado, que quando, daí 4 anos, o Cleomar foi candidato, eu não tinha condição de ganhar aquela eleição. Teve comício do Cleomar, onde a equipe que estava com o Cleomar achava que eu nem devia ir. Que se eu fosse, poderia prejudicar o Cleomar na eleição. Então, ou seja, fui bombardeado de certa maneira com aquela política antiga de falar que é de terra arrasada, que chegou-se, a prefeitura estava devendo tanto, não tinha dinheiro para comprar. Isso não é verdade. Ou seja, a administração pública de Morrinhos, durante os meus 8 anos, eu digo que foi modelo em todas as áreas, de captação de lixo, de educação. Os nossos professores, pouquíssimos tinham curso superior. Quando eu deixei, todos quase tinham curso superior. Então foi uma administração, eu diria, administração para quem tinha vontade de ser governador do estado mesmo. Agora a pessoa assume e coloca placa, faixa, rombo na prefeitura de tantos milhões, o que a população pensa? Então eu tive que me refluir, voltar para minhas origens. O que eu construí nos últimos 15 anos não foi de política, embora seja amigo pessoal do governador hoje, ou seja, eu hoje não tenho, ou seja, influência nenhuma na política administrativa do estado. Não tem um funcionário do VaptVupt aqui que seja ligado a nós. E quando se tem um partido, ainda tem um grupo querendo tomar o partido, vai lá em Goiânia e ainda quer tomar o seu partido para ter uma hegemonia que não leva a nada. Nós temos que ter pessoas. O meu partido está aberto para qualquer valor, pode vir os maiores valores, eu vou me sentir honrado, tá certo? Em ter esses dias, o vice-governador Zé Hérito nos chamou sobre a possibilidade, uma conversa que esteve aqui em Morrinhos, ele aventou-se a possibilidade do prefeito vir somar com o PSDB. Eu falei, olha, ótimo, ter um prefeito no partido é excelente. Ou seja, abrimos as portas democraticamente para que todos pudessem vir. O que acontece? No outro dia eu vejo aí, ou seja, num jornalzinho da cidade, falando que o prefeito foi convidado por A, por B, mas preferiu ficar quieto. Não conseguiu tomar o partido e às vezes coloca nesses termos. Então acho que nós temos que acabar com isso. Eu, enquanto líder, tenho me mantido, ou seja, a distância não tem sido um empecilho. Ou seja, quando eu fui prefeito, no final, a Câmara de Vereadores nossa virou um palco de oposição. Os 4 anos do Cleomar, ou seja, virou um palco de oposição, tá certo? E hoje eu não tenho visto isso, mas tem gente que não sabe se comportar na oposição, comporta de maneira a prejudicar os trabalhos. Eu acho que isso, hoje, o prefeito tem tido a tranquilidade. Você falou agora aí que tentaram tomar o PSDB. Hoje você não está no PSDB, quem é presidente é a sua esposa Eneida, ex-candidata, ex-primeira-dama. Quem tentou tomar o PSDB foi o prefeito Rogério Troncoso? Eu não digo que
a informação que tem era essa, queriam, assim como pega todos os outros partidos, aí foi colocado que como aqui em Morrinhos o PSDB tem diretório, não é uma provisória que se destitui de uma hora para outra, era preciso que essas lideranças que queriam viessem conversar e as portas foram abertas. E isso não aconteceu. Então o que eu quero dizer é que isso, política se faz valorizando as pessoas e fazendo-as crescer, e todas crescem junto. Quando você quer hegemonia, quer tudo dentro da sua cesta, você acaba não tendo nada. O Wagner do Centro pergunta para o Joaquim Guilherme. Guilherme, o Rogério era prefeito, terminando o mandato dele, ele então apresentou você à população, andou, pediu voto com você. Depois, você fez o mesmo com ele quando ele foi candidato a deputado estadual. Ou seja, havia uma parceria, vocês eram até amigos e dividiu aí os projetos políticos. Por que vocês romperam? Qual foi o motivo do rompimento dessa amizade, dessa parceria política entre você e o atual prefeito Rogério Troncoso? Olha, essa é que culminou? Eu acredito que eu me disse que quando terminou, tomei posse numa semana, na outra nós já estávamos trabalhando a cidade para ter o seu deputado estadual, tá certo? Quando foi na minha reeleição, ou seja, o prefeito lança a mulher candidata. Ele já era deputado, eleito por todos nós, lança a mulher dele como candidata, como se isso fosse algo natural. Já era o nosso deputado, e eu acho que fazia uma boa gestão na época, fazia um bom trabalho à frente da prefeitura. Ou seja, tive que escutar dos meus líderes, falar: Guilherme, você podia deixar de ser candidato a prefeito à reeleição, porque é mulher de um deputado. Isso foi a liderança do Iris, que me falou, do Magui, do próprio o Zé Novato, todos eles queriam isso. Eu falei: olha, vocês vão me desculpar, mas eu acho que estou fazendo um bom trabalho. Dentro do PMDB, se alguém quiser ser candidato, abro mão para o Rogério ser candidato de novo a prefeito, abro mão para o Arena, se quiser, para o Helenês, para quem quiser. Agora, o PMDB, na época que eu representava, vai ter candidato, vou ser candidato. Então, eu acredito que dessa forma começou algo que se separou naquele momento, ou seja, tinha sido deputado nosso, com apoio nosso, apoio de todas as forças políticas de Morrinhos, foi eleito, e depois, além de ser deputado, queria colocar a mulher como prefeita aqui, como candidata. E como eu não aceitei isso, falei: não, vou ser candidato à reeleição. Começou-se uma cisão, e eu acredito que isso... Quando você era prefeito e o Rogério era deputado, só perguntar para você o seguinte: o Rogério tentou interferir na sua administração, ele sendo deputado, você era prefeito, ele tentou de alguma forma interferir e você, lógico, óbvio, não deixou? Seria isso também um dos motivos aí desse movimento? Eu acho o seguinte, só quem passa pela prefeitura sabe da responsabilidade que é. É muito difícil você que tem uma gestão à mão, você deixar ser influenciado por outro, você que assina, você que é responsável. Então a gente tem que entender isso. Por isso que eu acho que eu me coloco à parte hoje. Eu não venho aqui fazer crítica à administração, não sei o que está passando o prefeito, não posso fazer. Agora, solução, sugestão eu tenho, não faço. Na época, ou seja, ele foi deputado, fez o seu trabalho, eu fiz o meu. E se quisesse interferir, não ia interferir, porque eu tinha, ou seja, o controle, tinha a rédea na mão. Essa ruptura do Joaquim Guilherme com o Rogério Troncoso, o senhor acredita que essa ruptura, a partir desse momento aí, estabeleceu-se assim, a paralisação da vida política? Eu me lembro do episódio do Lago. A construção do Lago realmente indignou a sociedade morrinhense. As inúmeras jogadas, e a gente chama de jogada mesmo, porque foram jogadas, né? E a gente até hoje não sabe a origem daquilo lá, daquela sequência de ordens liminares e essa coisa toda no âmbito jurídico que impedia ali o desenrolar daquilo lá. Isso prejudicou tanto o município, não houve a possibilidade aí de um diálogo, já que o senhor é uma pessoa muito diplomática, pelo que a gente vê, lida com diversidade de interesses, com grupos tão grandes, o prefeito também, o atual prefeito Rogério Troncoso também é uma pessoa evidentemente inteligente. Não foi possível um diálogo que estabelecesse assim, pelo menos o bom convívio, para que o Morrinhos não ficasse prejudicado da forma que foi naquele episódio e em tantos outros que vieram depois disso? Eu acredito que realmente o caminho teria sido muito melhor. Agora, o que nós tivemos foi vereadores do município ligados ao prefeito que agiam. Às vezes o próprio prefeito, o ex-prefeito na época, parecia que estava quieto, mas vereadores da base que eram mantidos politicamente por eles é que fizeram todas as denúncias em relação ao lago. Ou seja, a obra foi interditada 8 vezes, um escândalo aquilo. Ou seja, quem vai lá hoje ver o lago, tem que se orgulhar de ter aquilo na cidade. Aquilo era uma área
antropizada já, com capim, braquiária, com esgoto a céu aberto. Então nós temos todo um trabalho para fazer. Acho que nós temos que ter o apoio, como eu apoio hoje as ações boas que são feitas. Pelo fato hoje de não estar, eu não posso deixar de apoiar. Eu tenho o meu cinema aqui, a televisão minha aqui, estou construindo lá o Jarina Park, estamos fazendo um edifício em frente ao lago, minha fazenda é aqui, meus loteamentos é aqui, meus negócios são todos aqui. Eu tenho interesse, nasci aqui, criei aqui pela cidade, tudo que vier para somar aqui, eu vou fazer de tudo para ajudar. Acho que esse é o meu papel, indiferente se eu estou no governo, se eu não estou, se eu estou contra. As pessoas que eu gosto estão todas aqui, então eu faço tudo, nunca fiz diferente. O que eu sinto é que existe hoje um profissionalismo em política, que esse profissionalismo é que às vezes complica. Pessoas, pelo fato de estarem fora, coloca gosto ruim, começa a querer fazer com que as coisas não aconteçam. Isso não é meu perfil. Não sou profissional de política, embora adore, acho que a gente tem que participar, todo mundo, mas respeito quem está trabalhando. Sempre respeitei, acho que quem está lá fazendo tem o seu sofrimento, tem sua dificuldade, nós temos que ajudar. Essa ligação pessoal que o senhor tem hoje com o governador Marconi Perillo, o senhor priva da amizade pessoal dele, e o prefeito Rogério Troncoso, que priva do bom convívio administrativo com ele, já que os dois são aliados e têm seus interesses pelo município, ele, em certo ponto, não cria para o governador, aliás, para o município de Morrinhos, em vista desse triângulo aí, algum tipo de empecilho para o município, porque a gente tem visto uma coisa que o Mário citou aqui anteriormente, sobre constantemente a gente vê aí pulverizado ações que acabam prejudicando o município, como a tentativa da retirada das regionais daqui, lá foi uma coisa grosseira do meu ponto de vista, para uma cidade que todas as vezes respondeu positivamente ao chamamento eleitoral e votou no governador. Agora, esse triângulo, de alguma forma, impede que venham melhores coisas para Morrinhos, e, quer dizer, está sendo necessário a gente ficar aqui numa condição de se proteger de ações do governador nesse sentido? Silvio, eu tenho brincado com alguns amigos, alguns companheiros, que eu tenho até medo de ser prefeito de novo, tanto que eu vou ser bom. Pelo seguinte, na posição que a gente acaba chegando depois de anos de trabalho, eu acho que hoje o que está faltando no Brasil é lideranças que falam, nós temos que fazer isso, indiferente se isso é bom, se agrada ou não agrada. Então, as administrações que querem só agradar, só falar bonito e soltar foguete, e mostrar algo maior que está sendo feito, o próprio brasileiro tem que repulsar isso. Não pode acontecer. Enquanto nós não tivermos liderança que fale, olha, nós temos que fazer isso de fato, e temos que fazer pelo bem da cidade, pelo bem da comunidade, as coisas vão acontecer. Do contrário, não vão acontecer. Então, eu sou incapaz de levantar a voz contra algo que seja bom para a cidade. O que o governador me consulta sobre Morrinhos, eu nunca fui empecilho. Nunca fui empecilho. Ele falou, olha, isso não pode ser feito. Mas pelo contrário. Ou seja, pessoas que às vezes é isso que eu acho interessante. Nós temos pessoas que foram remanescentes aí do tempo do Cleomar no governo, igual o Maurinho Júnior. Nós temos o Rodrigo, que estava lá no VaptVupt. Quando eu vejo um papel assinado pelo deputado federal, deputado estadual e pelo prefeito para remanejar um servidor, para mandar embora de um órgão para outro, ou seja, a cidade tem tanta coisa para pedir, tanto ofício para chegar na mão do governador. Eu acho que o governador, quando chega um ofício desse pedindo para transferir um funcionário ou mandar embora, eu acho que ele mesmo fica preocupado com a situação política de uma cidade como essa. Então eu não sei empecilho. Nos últimos anos, onde eu estou fora do governo, nunca chegou um ofício do Joaquim Guilherme para falar isso ou aquilo, pedir o governador. Respeito. Toda vez que o governador me consulta, tem a minha aprovação, tem sido realmente companheiro meu, às vezes não tanto aqui, porque aqui tem essa questão que a gente não participa. O governador vai assinar, vai filiar uma cooperativa comigo agora dia 13, vamos fazer um grande evento lá em Goiânia. Marconi vai ser um cooperado de uma cooperativa, te convidou, então realmente ele é companheiro, mas eu respeito as decisões políticas dele aqui. O que ele quiser fazer aqui tem meu aval em todas as áreas, apoio para que a cidade ganhe, e ela ganhando, nós estamos ganhando junto. Sou incapaz de falar não, pelo contrário, se for chamado, estarei pronto para ajudar o prefeito, vereadores, quem quiser, para que as coisas venham para o município. Fiquei curioso, está tendo mais foguetório do que realização, prefeito? Eu acredito que vejo isso, tá?
eu não quero aqui, porque eu não sou de crítica, eu sou de fazer. E acho que nós temos tanta coisa para fazer em Morrinhos, fazer bem feito, ouvindo a comunidade. Acho que não acabou o tempo de administrar sozinho, tá certo? Você tem que ouvir as pessoas, ouvir a comunidade, colocar secretários bons que possam te ajudar em cada área, secretário bom da agricultura, secretário da saúde, enfim, todas as áreas nós temos que ter pessoas boas. E acho que esse é o caminho. São 11 horas e 35 minutos, o programa Fala Cidadão recebendo aqui Joaquim Guilherme. Daqui a pouquinho tem a nossa brincadeira do chapéu, para quem o Joaquim Guilherme tira o chapéu, para quem ele não tira. O Silvio já está preparando agora, Guilherme. Tem muitas perguntas aqui de ouvintes. Vou começar aqui com Antônio, morador do centro da cidade. Ele pergunta se você está inelegível e por esse motivo que você não se candidatou nesses últimos anos a deputado e a prefeito. Antônio, do centro da cidade. Olha, eu acredito muito nas leis, acredito na justiça, acho que a justiça tem o seu papel, e no Brasil não se candidata quem não tem condição de se candidatar, só se candidata quem tem legitimidade, tem documento para se candidatar. Então todos que se candidatam é porque tem. E eu falando aqui que sendo candidato, com certeza terei que ter as condições de ser candidato. Eu acho que isso é uma celeuma que se faz em falar que não é por isso, não. Eu não fui candidato até hoje, é aquela expressão que eu uso, é porque achei que a gasolina não dava para chegar até o destino, e não adianta fingir de ser candidato para fazer média com o governador. Eu não preciso disso, não precisava disso para sê-lo. Ou seja, nós tentamos aqui, assim que eu saí da prefeitura, tentei ser candidato, vi que não dava. A Eneida foi candidata depois, numa condição onde o governador visitou e queria que nós tivéssemos um candidato aqui em Morrinhos. A Eneida foi para o sacrifício, sabendo que era difícil, fizemos todas as forças para que ela fosse eleita. Foi a mais votada aqui na época, teve quase 8 mil votos. Não por isso, ou seja, pedimos nada ou exigimos nada do governador, continuamos as mesmas pessoas, porque entramos para ajudar. Então essa questão que se coloca hoje, não. Ou seja, eu, se não for candidato agora nas próximas eleições, é porque o projeto pode não ser esse. Com as responsabilidades que eu assumi hoje, de todos os cargos que vocês falaram aqui, eu teria que jogar isso tudo fora. Ou seja, quando eu saí da Complain para ser prefeito, fui com a maior boa vontade, fiz uma administração, acredito, diferenciada, levei técnicas administrativas, de gestão para dentro do município, que perdura até hoje. Ou seja, a coleta seletiva que hoje se solta foguete, fala-se, foi um erro ter ficado esses anos todos sem fazer. Ou seja, voltou a estaca zero. Nós podíamos estar muito mais avançados, podíamos ser a cidade mais limpa do Brasil, como eu pregava naquela época. Aí, ou seja, parou-se o processo de descontinuidade, porque não foi eu que implantei, e aí agora retoma com foguetório. Ou seja, a população, será que acredita nisso? Será que isso amanhã vai parar de novo? Não vai? Então isso é muito ruim. Projetos bons têm que ser continuados. Eu lembro aqui, por exemplo, o projeto que eu fiz lá dentro do estádio, o estádio nosso, quando eu assumi a prefeitura, o João Vilela, abandonado, piscina abandonada, pneu jogado, ferro enferrujando, limpei, reformei, fiz um projeto, chamava Projeto Crescer. 800 crianças estudando, de repente passa uns tempos, muda, agora é Projeto Futuro. Então a população enxerga nisso, ou seja, um processo de descontinuidade. Isso não é bom. Você tem que pegar os projetos bons e continuar, diferente de quem fez. Quem fez, porque estava investido, foi eleito para aquilo, tem que fazer. Então eu acredito que nós temos, se eu não for candidato, é em função dos grandes responsabilidades que assumi, e eu teria que pôr na balança e ver, bem, é momento, vou fazer isso, a população de fato quer que eu seja candidato, isso é claro que eu vou ter que ouvir no momento certo. Agora, respeitando quem está administrando, vai fazer seu trabalho, não vou criticar. O que eu vou é propor soluções grandes para Morrinhos, soluções que podem transformar a nossa cidade. O que você continuaria, caso se você for prefeito, se você candidatar e for eleito, o que você continuaria de bom dessa atual administração? O que você vê de bom que você continuaria do seu mandato? Bem, varrer o centro. Eu acredito que Morrinhos hoje é uma cidade que está praticamente toda asfaltada. Vamos continuar a obra de asfaltamento do restante da cidade. Isso, sem dúvida, é importante, nós não podemos deixar de fazer. Nós temos hoje o serviço de trânsito que o Santana faz, que o Santana é um especialista, hoje conhece de trânsito. Ou seja, quando eu fui buscar o Santana para ser o criador
desse departamento da prefeitura e plantou as primeiras sementes de um trânsito, ou seja, Morrinhos de fato mudou. E ficou um período, agora o Santana volta, a cidade está tomando um ar diferente. A cidade está bonita, bem sinalizada, fruto do trabalho de uma pessoa competente. Isso é que a gente tem que fazer, buscar os valores, as competências. Então o Santana é um cidadão que conhece dessa área. Então as pessoas que fazem um bom trabalho, não tem como não continuar. Eu acho que é importante fazer, tá? Então são ações que a gente precisa desenvolver. Só porque assim, são 11 horas e 40 minutos, tem a brincadeira que não vou fazer do chapéu. Tem perguntas aqui, olha, eu admiro você é um excelente administrador, e da falando Donizete, como falou o setor, e gostaria que você voltasse para a política. Estamos carentes de pessoas competentes na política como você, Joaquim Guilherme. Aí fica aquela pergunta, você será ou não será candidato a prefeito em 2016? Bem, as convenções acontecem em junho, né? 3 meses antes das eleições. 3 meses, né? Eu acho que a lei hoje não permite nem você estar antecipando e falando em candidato antes da hora, mas no dia da convenção, se eu achar que é importante, que a comunidade precisa de uma alternativa ao que está aí, com certeza, mas acredito que tem vários valores da cidade que podem ser candidatos. Esse é o grande problema. Acho que é importante em determinados momentos haver uma alternância. Então acredito que tem nomes bons que podem ser aproveitados, e a gente está aí, ou seja, para trabalhar. Se for preciso, nós temos dentro do PSDB mesmo, a Eneida preside um partido hoje importante, tem todas as condições de ser candidata, eu posso ser candidato. Nós temos aí vários nomes, o próprio Thiago Mendonça, o Elvis já se coloca como candidato, pode ser candidato se começa a continuar trabalhando. Nós temos o Paulinho Delenez, que falou-se também que quer candidato. Então a cidade tem que ouvir essas alternativas todas e pôr na balança. A cidade precisa de alegria, não pode ser hoje o que nós vemos, ou seja, um domínio de 100% de órgão de um lado só, ninguém ouve ninguém, eu não vejo ninguém sendo ouvido, não vejo conselho nenhum participando de nada, ou seja, uma administração única. Eu acho que isso nós temos que botar a sociedade para conversar sobre isso. Vem cá, nós queremos isso. Cadê as professoras todas para opinar sobre educação? O que faz na educação? Cadê os médicos, os dentistas da cidade? Cadê? Onde estão? Estão dando ideia para o secretário de saúde? Ou o secretário está ali fazendo aquilo que acha que vai na cabeça? Eu não vejo esse movimento de ouvir as pessoas, de ser uma administração participativa. Eu acho que quem quiser ser prefeito tem que começar a pensar dessa forma. Tá certo? De ouvir, ver se é isso mesmo que a cidade quer, e uma vez traçado, aí sim, é claro que o prefeito segue as diretrizes, mas antes eu não posso fazer só aquilo que vai na minha cabeça. Eu não vou aqui entrar, até porque eu falo que não gosto de criticar, mas tem críticas a serem feitas, muitas, justamente porque eu acho que quando não houve, eu vou citar um aqui, por exemplo, eu acho que Morrinhos merece merece um novo centro administrativo, com aço inoxidável, com blindex. Agora você pega um prédio quase centenário, um prédio que foi um colégio de freiras, que dentro de poucos anos está completando 100 anos, vai lá e você joga aquilo quase no chão e faz um caixote, você está ferindo a história da cidade. Então são pequenos detalhes. Por que aconteceu? Porque não ouviu. Se ouve as pessoas, se me ouve eu dava essa ideia. Agora de repente você chega lá, está no chão, fazendo um caixote lá sem arquitetura nenhuma, ou seja, um prédio que poderia ser histórico. Você vai na Europa, você vai no mundo inteiro, eles conservam um prédio de 500 anos, e aqui a gente criticou porque derrubou a igreja, criticou porque derrubou o mercado, agora foi lá e está derrubando. Então são coisas como essa que acontecem. O prédio vai ficar bom, vai funcionar, a prefeitura vai funcionar, mas será que daqui 50 anos nós vamos lembrar do que? Do nosso histórico, do nosso passado. Então, são coisas como essa. Se ouvisse a comunidade, às vezes não teria feito dessa forma, faria diferente. Faz um centro administrativo aqui perto do fórum, o fórum ficou tão bonito, um prédio tão moderno e novo. Então são coisas como essa que acho que isso só muda se você abre a administração para as pessoas participarem. Se as professoras não sentam com as suas coordenadoras, com as suas diretoras, com a secretária de educação para discutir a educação do município, fica a educação de uma perna só, não funciona. Então acho que quem desses candidatos que eu falei todos aí saírem à frente, ouvindo a população, ouvindo as pessoas, com certeza tem condição de ganhar a eleição. E é isso que eu acho que vai acontecer. Só uma pergunta, que gasolina está muito caro mesmo, mas a Magda Mofato parece estar disposta a encher o tanque aí.
Como é que está essa relação do senhor com a Magda Mofato hoje em relação à participação na campanha? Olha, a relação nossa com a Magda é muito boa. Na eleição passada, embora fale-se que a Magda tenha gasolina, a gente chamou a Magda e falou: Magda, nós queremos fazer uma eleição aqui onde a gente vai pedir o voto para a senhora e as pessoas que acreditarem vão acompanhar. Nós não queremos aqui muito barulho, tanto é que teve dias que a gente até segurou: não queremos carreata, não queremos fazer uma campanha de convencimento. Ela não foi a mais votada. Ela teve aí 400 votos a menos do que todo o foguetório, toda a máquina pública, todos a estrutura municipal com o candidato do município junto. Ou seja, nós perdemos por 400 votos. Mas aqueles votos que a Magda teve foram os votos de quem acreditava na Eneida, acreditava no Guilherme, e sabe que hoje, se precisar da Magda, ela nos atende qualquer hora. Qualquer hora que ligar, ela está disposta. E se precisar dela para ajudar a administração do estado, aqui do município, ela vai vir aqui e ajudar. Aonde precisar da assinatura dela para qualquer projeto, até do prefeito aqui, ela tem um compromisso de assinar junto comigo. Agora, se não for, às vezes não foi chamada, não, mas está à disposição para ajudar o município. Esse é o nosso objetivo. 11h46, a gente está seguindo aqui na reta final do programa. A participação hoje é do Joaquim Guilherme, ex-prefeito, presidente da Complém, da OCB. E a gente tem uma brincadeira, Guilherme, que a gente copiou lá do Raul Gil, né, que está fazendo um sucesso. E é para quem você tira o chapéu. O Silvio Cassiano separou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 personalidades. Eu vou mostrar o nome. Por enquanto você não fala o nome, né? E você diz se você tira ou não tira o chapéu e depois você explica o porquê, tá? E no final a gente revela o nome dessa personalidade. A gente começa então aqui a nossa brincadeira para quem o Joaquim Guilherme tira o chapéu. Eu começo com essa personalidade política. Você tira ou não tira o chapéu? Bem, eu estou conhecendo agora a primeira ficha aqui de nomes. Com certeza, acredito que vou tirar chapéu para a maioria, porque julgar as pessoas é uma tarefa muito difícil. Ou seja, você não sabe o que vai na cabeça de certas pessoas quando tomam qualquer atitude. Então eu respeito muito, acho que principalmente na vida pública, muitos de nós são injustiçados, as pessoas falam assim, mas não sabem o que vai no íntimo, o que está acontecendo, não viveu aquele momento. Então eu acredito que a gente tem que ter isso para analisar as pessoas. Esse cidadão aqui é um cidadão que conheço há muito tempo, é um cidadão inovador também, batalhador, é um cara que tira de dar boca para servir a comunidade. Eu já ouvi fazer isso a vida toda, ou seja, desde criança, desde jovem, servidor, serviçal, sempre que chamado, deixa a sua coisa para fazer coisas para os outros. Então, uma pessoa que nasceu no meio político, acompanhou, ou seja, e que resolveu agora, de pouco tempo para cá, colocar o seu nome à disposição. Hoje é vereador do município, faz o seu trabalho, eu acredito com boa vontade, e eu tiro o chapéu para ele, sim. Acredito que ele, filho de ex-prefeito, filho de deputado, filho de presidente da Assembleia, filho de governador, ou seja, resolveu colocar o nome aqui como vereador, começando uma carreira, e está aí disputando o seu espaço, e sempre de muito servidor. Paulinho Delenez, já estou falando aqui, né? Não sei se eu devia falar, mas se era tarefa de vocês falarem, mas acredito que é um cidadão que tem feito a sua parte, tem lutado pela sua cidade. Então ele tirou o chapéu para o Paulinho Delenez. Paulinho Delenez esteve aqui conosco, e quando foi perguntado para ele se ele apoiaria você ou o Rogério para prefeito, lembrando que ele teve o apoio do Rogério para ser deputado, foi muito bem votado, ele disse que é contra a reeleição, e daí você, caso você fosse candidato, teria o apoio do Paulinho Delenez. Eu gostaria que você comentasse isso, e também aquela situação que aconteceu dentro da Complém, uma vez a respeito das sobras, que você queria, né, que são flores, né? Que você queria que não fosse devolvida, que essa sobra fosse investida na Complém, e o Paulinho naquele momento foi oposição a você, naquela reunião que aconteceu. Gostaria que você comentasse essas duas coisas rapidamente. É o que eu falei, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. O porquê ele fez aquilo naquela época é uma tarefa